A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Mais uma vez, cumprimento a todos os internautas, os nossos queridos irmãos e amigos, famílias, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nós estamos reunidos aqui para compartilhar com vocês, no nosso podcast A Bíblia Fala, mais um episódio. Dessa vez, o episódio número 35, que nós vamos complementar o que nós falamos no episódio 33, sobre a cruel doutrina da salvação de Calvino, sendo hoje a parte 2, a continuação do episódio 33, e agora o episódio 35, a cruel doutrina da salvação de Calvino. Seria a continuação, a parte 2. Nós comentamos aqui no podcast passado, no 33, sobre alguns aspectos da reforma protestante, que foi quando Lutero apresentou, e afixou na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses, e dali começando então a reforma protestante, chamada reforma protestante. Então, no dia 31 de outubro, agora passado, foi comemorado 508 anos desde que Lutero começou essa doutrina da reforma protestante, que na verdade foi uma volta à palavra de Deus, já que o catolicismo estava bem distanciado já da palavra. Então Lutero corajosamente afixou as 95 teses na porta da capela de Wittenberg em 1517, tendo, portanto, 508 anos desde que isso sucedeu. Mas de lá para cá, ou já quase no começo, começaram então alguns desvirtuamentos da palavra de Deus, do texto original, e começaram então alguns questionamentos, e com a vinda depois de Calvino, que ele fez uma sistematização de toda a doutrina cristã, mas deixou algumas partes assim bem complicadas, bem falhas e muito desacordo, e total desacordo com a palavra de Deus. Então nós falamos aqui sobre algumas coisas, que falando sobre a salvação de crianças, até mencionei que as crianças, no entendimento de Calvino, mesmo que elas estivessem na idade da inocência, ou seja, desde o nascimento aí até a idade, até que entrasse na idade da consciência, se essas crianças não fossem escolhidas por Deus, não importando a sua idade, se tivesse um dia de nascido, ou se tivesse 2 anos, se tivesse 5 anos, não importa. Se essas crianças não tivessem sido eleitas por Deus, elas iriam para a condenação eterna. Então essa foi uma das deixas aí que nós colocamos aí no último podcast. E então nós vamos prosseguir aqui falando a respeito
agora da perseverança dos santos. A perseverança dos santos, na verdade, é uma necessidade, é uma prática que Jesus ensinou, que os apóstolos também ensinaram, e que no Novo Testamento tem, desde o Antigo, né, mas no Novo Testamento há uma forte ênfase aí na necessidade de perseverança que todos os crentes têm, todos os cristãos têm, a Deus, perseverarem fiéis até o fim. Mas pela doutrina de Calvino, os santos, os que foram escolhidos por Deus e os que já foram salvos, essas pessoas não se perderão, não importa o que elas façam, elas não se perderão, porque Calvino disse que, de qualquer forma, o próprio Espírito Santo trabalharia na vida dessas pessoas de tal forma que elas não poderiam se perder, elas não se desviariam da verdade. E um dos textos mais clássicos que eles se baseiam, que Calvino e seus discípulos se baseiam, é no capítulo 10 do Evangelho de João, no versículo 28, quando Jesus Cristo disse que as suas ovelhas, aquelas que vieram a Jesus, que vieram a Ele, elas não se perderiam, porque ninguém arrebataria essas vidas, esses cristãos, das mãos de Jesus. Bom, essa palavra que Jesus falou é uma verdade indubitável, uma verdade absoluta. Ninguém tem o poder, tem a autoridade, tem a capacidade, tem a força necessária para arrancar um cristão, um filho de Deus, das mãos de Jesus Cristo. E isso tem garantia do Senhor. Ele garantiu com a sua própria palavra quando ele disse: ninguém arrebatará essas ovelhas, né? Ninguém as arrebatará de minhas mãos. Então, essa é uma palavra absoluta e uma garantia total que Jesus Cristo dá para os santos. E é exatamente isso que está escrito. Agora, tem um detalhe, que não é, na verdade, um detalhe, mas é um óbice, alguma coisa assim que, não obstante aquilo que Jesus falou, a coisa tem um lado, que é o lado humano. Que quando Jesus fala isso, ninguém as arrebatará de minhas mãos, Jesus está falando da parte de Deus, que ninguém tem poder, autoridade ou força suficiente para arrancar uma pessoa das mãos de Jesus Cristo. Isso não existe. Porém, tem um lado humano, que é o lado da perseverança dos santos. Quer dizer, se a pessoa persevera, se o cristão persevera com Jesus até o fim, conforme o próprio Jesus fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 13, Jesus disse: aquele, porém, que perseverar até o fim, e esse será salvo. E esse versículo implica em que, se o cristão não perseverar até o fim, esse cristão não será salvo, embora tenha sido salvo antes por Jesus Cristo. Então, como entender isso então? Bem, da parte de Deus não há nenhum problema, não existem problemas da parte de Deus. Então, do lado do Senhor, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a salvação está total e plenamente garantida. Por isso que Jesus falou: ninguém as arrebatará das minhas mãos. No entanto,
existe a parte do ser humano, que é a parte da perseverança, quer dizer, o ser humano tem a responsabilidade pela sua vida, e de tal maneira que ele precisa de cuidar da sua vida de tal forma que a sua vida não se afaste de Deus. Com isso, a pessoa tem a sua salvação garantida. Por isso que Jesus disse, aquele que, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, da parte de Deus, não há nenhum problema, a salvação está totalmente garantida. No entanto, da parte do ser humano, do crente, não está garantida. Não existe garantia. Sendo necessário que o crente, o cristão, permaneça fiel a Deus até o fim. Até porque Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 15, aquela passagem muito conhecida sobre a videira verdadeira. Então Jesus diz, no capítulo 15, versículos 1 a 6, ele fala assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E aí Jesus começa a falar, então, para os seus discípulos, a respeito da perseverança dos salvos, do cristão. E ele chama que, Jesus diz que ele é a videira verdadeira, e ele diz, vós, a respeito dos discípulos, vós sois os ramos, ou seja, vós sois os galhos que estão ligados à videira verdadeira que sou eu. Então, olha só o que Jesus Cristo disse a respeito da perseverança. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo, ou seja, todo galho que estando em mim, estando ligado a mim, não der fruto, ele, o pai, corta. Então, é a palavra de advertência de Jesus aqui. Então, todo ramo que estando em mim, ou dizendo-se estar em Jesus Cristo, não der fruto, ele, o pai, corta. Quer dizer, corta fora da videira. E aí a pessoa não tem vida mais, vida eterna. E ele diz mais, e todo o que dá fruto, meu pai limpa, para que produza mais fruto ainda. E na verdade, falando aqui a respeito de fruto, entre outras coisas, aquilo que o verdadeiro cristão, o crente, ele deve produzir em termos de fruto para o reino, mas a principal produção que ele faz no reino de Deus é perseverar firme, ligado na videira, firme com o Senhor. Então, Jesus continua dizendo assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí ele continua dizendo, veja bem como Jesus diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Significa que, se não permanecer em mim, eu não permanecerei em vós. Isso uma frase completa a outra e implica na outra. Então, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo, ou galho, né, não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Dar o quê? Dar fruto. Se não permanecerdes em mim. Então, olha, veja bem a responsabilidade que Jesus Cristo está ensinando para os seus discípulos a respeito da perseverança firmes com Cristo Jesus. Então ele continua dizendo,
Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E ele continua dizendo, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Então, como a doutrina de Calvino diz que aquela pessoa que uma vez foi salva, escolhida por Deus e foi salva, ela tem a salvação dela garantida, independentemente do que o cristão faça. Mas não é isso que Jesus falou. Então, o que Jesus está dizendo? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer, quer dizer, a garantia que Jesus dá de que ninguém arrebata um cristão, um crente fiel, das mãos do Senhor, é exatamente a perseverança desse crente, desse fiel com o Senhor. Então, da parte de Deus, conforme eu disse antes, não tem nenhum problema, a salvação está garantida. Mas da parte do ser humano, é necessário que ele tenha perseverança. E ele diz aqui, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. É uma palavra muito grave, é uma palavra drástica. Então, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, que é o que acontece normalmente. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Tá certo? Então, é preciso nós prestarmos bem atenção nos ensinamentos de quem está pregando a palavra de Deus, de quem está ensinando a palavra de Deus. Precisamos de prestar muita atenção e conferir com a Bíblia Sagrada, conferir com as Escrituras, se não há algum ensino errado, se não há um erro de interpretação. Porque se houver erro de interpretação, então nós podemos entrar em prejuízo. E prejuízo grave e prejuízo eterno. E no versículo 18 e 19 do Evangelho de Lucas, eu quero ler com vocês aqui também, Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no versículo 18 e 19, olha a confirmação que o próprio Jesus dá a respeito do assunto, desse tema da perseverança. O versículo 17 diz assim, para os discípulos, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Então Jesus estava dizendo para os discípulos que as pessoas normalmente, por causa do nome dele, odiariam os discípulos também, os cristãos. Mas, no versículo 18, Jesus disse, contudo, então ele vai falar alguma coisa aqui que diz respeito à obra de Deus, diz respeito à segurança que o crente, que o cristão tem em Jesus Cristo. Então ele fala assim, contudo, quer dizer, sereis odiados por causa do meu nome, contudo, olha o que Jesus disse, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Então, veja como Jesus enfatiza bem isso. Quer dizer, ele dá realmente a garantia da parte de Deus, a salvação está totalmente garantida. Aí ele complementa, ele diz assim, contudo não se perderá um fio de cabelo da vossa cabeça. E no versículo 19, Jesus completa dizendo, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, de acordo com a perseverança que o crente, o cristão tem em Jesus Cristo, é que ele mantém a sua salvação nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, e garantida essa salvação. Existem, por quê? Eu estou falando isso.
Porque existem os perigos espirituais. Olha só, a clássica e emblemática passagem de Hebreus, de Hebreus capítulo 6, conforme eu entendo que muita gente, ou todas as pessoas, todos os cristãos conhecem esse texto. Então eu vou ler com vocês aqui esse texto de Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4 até o versículo 8. Olha o que o escritor aos Hebreus diz a respeito desse mesmo tema, da perseverança dos santos e da garantia da salvação. Ele diz aqui, versículo 4 em diante: é impossível, pois, que aquelas pessoas que uma vez foram iluminadas. Gente, prestem bem atenção aqui no que eu vou ler aqui para vocês. Vou ler pausadamente aqui, explicando para vocês o significado desse trecho, dessa palavra aqui. O que o escritor aos Hebreus está falando, ele vai falar de um termo grego que significa apostasia. Quer dizer, é um afastamento de um cristão, um afastamento de um crente da presença de Deus. Quer dizer, é uma volta, conforme o apóstolo Pedro diz, é uma volta do cão que se alimentou e vomitou. Então, é uma volta do cão ao seu próprio vômito. Também o apóstolo Pedro dá como figura também de um suíno, de um porco, de uma porca que foi lavada, foi limpa, foi asseada, e ela, depois de limpa, ela voltou ao seu chiqueiro. Então, é exatamente esse tema que eu estou trazendo para vocês aqui nesse momento, de dizer que há garantia da parte de Deus. Da parte de Deus, ninguém toma um cristão das mãos de Jesus Cristo. Isso da parte de Deus, da parte divina. Agora, da parte do ser humano, do crente, do cristão, não existe garantia. A garantia é se esse cristão permanece com o Senhor até o final. Então, o escritor aos Hebreus diz: é impossível, pois, porque eu quero dizer isso para vocês, porque, na verdade, a doutrina calvinista diz o seguinte: aquelas pessoas que estão na igreja, vão para a igreja, e às vezes cantam, às vezes oram, às vezes fazem boas obras, fazem muito bem e tal, e em um dado tempo da sua vida, essa pessoa desvia do evangelho, ela abandona a fé e vai embora, ela vira as costas para Deus. Então, Calvino diz, e os calvinistas, né, dizem que o que aconteceu com essa pessoa é que essa pessoa nunca foi salva, essa pessoa nunca foi escolhida por Deus e, portanto, ela não foi salva e não vai perseverar firme até o fim, porque aquela pessoa que foi escolhida por Deus, ela necessariamente, quer dizer, obrigatoriamente, ela permanece até o fim. Esse ensino também não é verdade. Não é verdade isso que ensinam. Porque o escritor aos Hebreus diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, são iluminados só aquelas pessoas que foram escolhidas por Deus e que se tornaram verdadeiramente crentes, verdadeiramente cristãos, não como Calvino e os calvinistas falam, que se as pessoas se desviam da fé, é porque elas não foram salvas. Isso não é verdade, não está de acordo com a Bíblia. Então, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, quer dizer, as pessoas receberam a iluminação de Deus, do Espírito Santo, e provaram o dom celestial. Provaram que dom celestial? O dom da salvação, que receberam a salvação em Cristo Jesus.
provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Então, a palavra é bem incisiva. Uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e mais, provaram, eles experimentaram a boa palavra de Deus, que Deus deu a elas, né, através do Espírito Santo, né? E experimentaram, provaram a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, ou seja, na eternidade. Por exemplo, Deus está dizendo, é impossível, pois, que essas pessoas, que aconteceu tudo isso com elas, tudo isso o quê? Uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e provaram os poderes do mundo vindouro e caíram. Então ele diz aqui, essas pessoas caíram. Aí ele volta a afirmar, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. É impossível renovar essas pessoas para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, Jesus Cristo, e expondo o Filho de Deus à vergonha, à ignomínia. Quer dizer, estão blasfemando de Jesus Cristo. Aí ele completa dizendo, fazendo uma comparação da pessoa que está na lavoura de Deus, né? Comparando com uma lavoura normal da agricultura. Então ele diz aqui, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, ou seja, para as pessoas que cultivam a terra, né? Recebe bênção da parte de Deus. Quer dizer, esse permanecer aí cultivando esse tempo, né? Essa condição de filho de Deus e permanecendo fiel, recebe bênção da parte de Deus. Mas ele continua dizendo, mas se produz espinhos e abrolhos, quer dizer, se produz ervas daninhas, essa terra ou essa erva é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Olha só, também tem o mesmo texto aqui que o próprio escritor aos Hebreus escreve, também, ele diz assim, no capítulo 10, deixa eu pegar para vocês aqui, Hebreus no capítulo 10, versículo 26, olha o que esse texto diz. O texto está falando de as pessoas serem castigadas por pecados que cometem voluntariamente, quer dizer, cometem pecado querendo cometer pecado. Então, o escritor aos Hebreus diz assim, porque se vivermos deliberadamente, quer dizer, se vivermos de maneira voluntária em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, olha, vou ler novamente. Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, ou seja, termos sido iluminados por Deus, recebido de Deus a salvação, o escritor aos Hebreus diz assim, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, aí ele continua dizendo aqui, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários em redor. Então,
a palavra de Deus diz claramente que todos os cristãos, todos os filhos de Deus precisam, têm necessidade de perseverança, perseverar até o fim. Ok? Bom, nós vemos aqui que a palavra de Deus traz, desde o Antigo Testamento, desde as passagens antigas lá do Antigo Testamento, principalmente dentro do Novo Testamento, traz para nós os cristãos, os filhos de Deus, um conjunto, uma série muitíssimo grande, um conjunto de advertências, de conselhos, de censuras, de ameaças e até mesmo de repreensões severas. Então, por quê? Então, para trazer aos cristãos que vigiem a vigilância para não serem enredados pelo pecado. Então, de outra forma, todo o conjunto de advertências, conselhos, censuras, ameaças, repreensões severas, orações e exemplos da Bíblia com relação ao estilo de vida que os cristãos precisam ter e viver, depõe contra a doutrina calvinista mal entendida e exacerbada da segurança dos crentes. Então, por quê? E até mesmo o apóstolo Paulo, três pessoas, ele pegou três pessoas, uma foi de Corinto, e outras duas pessoas, eu não me lembro do momento, de que igreja eles eram membros. Mas o que eu quero dizer aqui é que até mesmo, quer dizer, essas advertências tão grandes que a palavra de Deus traz para nós, que o apóstolo Paulo entregou a Satanás aquele homem lá de Corinto, da igreja de Corinto, que tinha praticado imoralidade com a sua madrasta, e também para outras duas pessoas, discípulos de Jesus Cristo, e entregou essas pessoas também a Satanás, e excluíram essas pessoas da comunidade dos salvos. Então, a necessidade bem forte, bem grande, advertência muito explícita aqui na palavra de Deus, da perseverança, para que ninguém seja arrebatado das mãos de Jesus Cristo e Jesus Cristo não poder segurar porque a pessoa não persevera firme com ele. Bom, e eu quero também compartilhar com vocês aqui a respeito do livre-arbítrio. Livre-arbítrio e a responsabilidade pessoal. A doutrina de Calvino especifica bastante, é bem forte isso nele, a respeito do livre-arbítrio. Então, a doutrina calvinista disse que o ser humano não possui livre-arbítrio. Ele possui apenas uma livre agência. Mas livre agência, na verdade, na minha maneira de entender, é apenas um apelido que eles colocaram no livre-arbítrio, porque o ser humano foi dotado de livre-arbítrio desde lá do Éden. Tanto é que nós falamos bastante disso aqui já, né? A respeito de Adão e Eva. Quando eles estavam lá no Jardim do Éden, e Deus falou para eles, olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer do seu fruto. Então, por que Deus disse dessa maneira, dando a instrução? Porque eles tinham livre-arbítrio. Tanto é que eles tinham livre-arbítrio
que Deus, proibindo eles de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mesmo diante da proibição de Deus, eles arbitraram, eles desobedeceram, quer dizer, eles tiveram o livre-arbítrio de desobedecer a Deus e participaram, então, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que a humanidade inteira está em pecado, porque recebeu do mau uso do livre-arbítrio que Deus tinha concedido a eles, o pecado de desobedecer a Deus. E então, porque o livre-arbítrio é algo que o ser humano tem da parte de Deus. Olha bem, em Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué, o homem de Deus Josué, ele chama Israel um dia e coloca sobre eles uma escolha a ser feita. Por quê? Porque o ser humano tem livre-arbítrio. Ele possui o livre-arbítrio. E então, no versículo 15 do capítulo 24 do seu livro, Josué diz assim: vocês podem escolher hoje a quem vocês quiserem escolher como Deus. Se vocês querem servir os deuses de vossos pais, que vocês tiveram, né, dos pais dos quais vocês são descendentes, ou os deuses aqui da nação que vocês estão vivendo agora, que é a nação cananita, vocês escolhem que Deus vocês querem servir. Escolhei a quem sirvais. Ora, dá uma palavra de escolha para uma pessoa só se a pessoa tiver a livre escolha de escolher. Quer dizer, a livre opção de escolher, porque se não tiver, não tem sentido. Mas Josué diz: escolha a quem sirvais. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor Deus, né, no caso, ele se refere a Deus, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam lá da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Aí ele diz a respeito dele e da sua família: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, lembrem bem quando Jesus falou que, dando uma resposta para os discípulos que perguntaram a ele, assim: Senhor, é difícil alguém ser salvo? Então Jesus dá uma resposta para eles. Vejam bem: perseverai firmes na fé, porque existem dois caminhos. Quer dizer, perseverai no caminho estreito, porque larga é a porta, larga é a porta e amplo na sua grandiosidade, né? O caminho que leva à perdição. Mas porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, quer dizer, Jesus estava dando para os discípulos e para quem estava ouvindo ele a opção de escolher entre o caminho do bem, ou a porta estreita, ou o caminho do mal, ou seja, a porta larga. Então, dois caminhos existem, não existem três. Existem dois caminhos que foram dadas opções para o homem escolher, para o ser humano escolher. Ou o caminho do bem, que é a porta estreita, o caminho da vida, ou o caminho do mal, a porta larga e
o espaçoso caminho. Então, essas duas opções o ser humano tem. Então, Jesus Cristo disse: porfiai, lutai, perseverai muito, quer dizer, lutai mesmo, perseverando para perseverar no caminho estreito. Então, Jesus estava dando para eles o ensinamento de que existem dois caminhos e que eles escolhessem o caminho estreito e a porta apertada, e não o caminho largo e a porta grande também. Então, essa é uma palavra que Jesus Cristo disse, trazendo o ensino específico a respeito do livre-arbítrio. E eu quero compartilhar também com vocês agora a respeito da graça irresistível. Então, é também uma doutrina calvinista. Quando ele diz que a graça de Deus se manifestou ao ser humano e os escolhidos de Deus, a graça de Deus opera na vida dessas pessoas de uma tal maneira que essas pessoas não resistem, elas não dão conta, elas não têm poder e capacidade de resistir à graça. Mas também não é um ensinamento correto segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus não salva ninguém à força. Deus não impõe a salvação a uma pessoa. Ninguém é salvo a Deus forçadamente, sem querer. A salvação não é imposta, ela é oferecida. Por isso que existem as advertências, né, e as palavras da pregação do Evangelho, convidando as pessoas para virem, receberem a graça de Deus. E não receber a graça de Deus em vão, mas receberem a graça de Deus e zelarem por permanecerem firmes com o Senhor. Por quê? A graça de Deus opera livremente, mas a graça é um dom de Deus e é uma oferta que Deus faz para o ser humano. Mas não é alguma coisa imposta no ser humano que ele tenha obrigação de aceitar, porque ela é resistível. A graça de Deus pode ser resistível. Então, na carta aos Romanos, no capítulo 5, diz assim, capítulo 5, a partir do versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, também que é Jesus Cristo, quer dizer, a desobediência de um homem, que era Adão, não é? E a obediência de um só homem também, que é Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei, porém, para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a graça de Deus é oferecida ao ser humano, não é imposta. Isso nós estamos concluindo aqui, essa questão da doutrina da salvação de Calvino. Uma outra coisa que é muito interessante é a questão da escolha de Deus para a eleição dos salvos. Então, Calvino diz que aquelas pessoas que forem salvas por Deus, quer dizer, que tiverem de ser salvas por Deus, essas pessoas foram escolhidas por Deus para serem salvas. E elas não podem se perder
porque elas são escolhidas por Deus, estão nas mãos de Jesus Cristo e ninguém pode arrancar essas pessoas das mãos de Jesus Cristo. E quanto às pessoas, então, que não foram escolhidas por Deus, na doutrina calvinista, quer dizer, as pessoas que não foram escolhidas por Deus, essas pessoas estão debaixo da ira de Deus. Então eles se baseiam lá na carta de Romanos, no capítulo 9, quando Deus diz lá, naquela carta, que ele, Deus, amou Jacó e odiou a Esaú. Então eles dizem assim, olha, Deus amou Jacó, quer dizer, ele escolheu Jacó, mas porque ele não escolheu Esaú, ele odiou Esaú. Então, a doutrina é a seguinte, que Deus ama os escolhidos, mas odeia os pecadores. Com base nessa palavra que está escrita, amei Jacó e odiei Esaú. Só que esse texto de Romanos capítulo 9 não trata de pessoas individuais. E apesar de mencionar Jacó e Esaú, mas ele está mencionando Jacó e Esaú aqui, por causa de serem os dois, Jacó e Esaú, cabeças de nações, ou seja, líderes de nações, ou pai de nações. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 9, ele não está tratando de indivíduos, ele está tratando de nações, porque a nação escolhida por Deus foi a nação israelita, a nação judaica, e não nenhuma nação gentílica, mas a nação judaica. E quem era o pai da nação judaica? Jacó. Por isso que ele diz, amei Jacó, mas não, quer dizer, eu escolhi Jacó e não escolhi Esaú. Essa é a palavra. No caso, então, a nação escolhida por Deus, como nação sacerdotal, a nação israelita, conforme a própria palavra diz lá em Êxodo, no capítulo 19, que Deus escolheu a nação de Israel para ser um reino de sacerdotes no mundo, ou seja, para servir de intermediário, de sacerdócio entre Deus e as nações da terra, todas as nações da terra. Mas a palavra de Deus é clara quando ela diz que os escolhidos por Deus foram escolhidos por Deus por quê? De que maneira? Deus escolheu as pessoas para serem salvas com base naquilo que ele via no futuro, na eternidade futura. Porque Deus sabia quais as pessoas que iriam permanecer, quer dizer, que iriam crer em Jesus e que iriam permanecer fiéis a Deus até a morte ou até o fim. Então, com base naquilo que Deus via no futuro eterno, então é que ele escolheu essas pessoas para a salvação, mas ele não escolheu pessoas para a perdição. Mas ele já profetiza, ele já dá o entendimento aí para as pessoas da escolha, quer dizer, os eleitos de Deus, que foram eleitos segundo, diz a palavra, a presciência de Deus, quer dizer, segundo aquilo que Deus já via antecipadamente, né, já via antes a respeito do futuro, que as pessoas permaneceriam na fé. Concluindo aqui, eu quero dizer o seguinte: Deus não precisa consultar nada nem ninguém a respeito de alguma coisa, a respeito de coisa alguma. Porque o conhecimento do futuro infinito já se encontra e está presente continuamente perante Deus, automaticamente. Isso já faz parte de Deus. O conhecimento de Deus de futuro não é alguma coisa que ele precisa de verificar, confirmar, ver, examinar. Não precisa. Porque o futuro já é presente em Deus
continuamente, automaticamente. Isso já faz parte da pessoa de Deus o conhecimento futuro. Então não precisa de Deus consultar nada no futuro. Ele faz todas as coisas no eterno presente, que faz parte de maneira natural do seu ser, de maneira eterna, eternamente. Então, não existe, nem nunca existiu um tempo anterior em que Deus tivesse uma ausência de conhecimento, ou seja, que Deus não tivesse conhecimento pleno, completo, profundo e total de todas as coisas. Então Deus conhece tudo, porque Ele é onisciente. Então, se fosse para deixar apenas na vontade de Deus, quer dizer, essa questão aqui das pessoas serem salvas, não serem salvas, de perseverar, não perseverarem, se fosse para deixar apenas na vontade de Deus, sem a necessária interposição da aceitação voluntária do ser humano, ou seja, a não resistência da graça, mas a aceitação da graça para ser salvo, então ninguém se perderia. Então, por quê? Porque Deus quer que todas as pessoas do mundo, de todas as épocas, sejam salvas. Essa é uma vontade de Deus que, apesar de ela não ser cumprida, ela não vai ser cumprida, mas é uma coisa que Deus ama, é algo que faz parte do conhecimento de Deus, do caráter de Deus, que faz parte do ser de Deus, a vontade que todo ser humano seja salvo. Mas então, se fosse para o ser humano não ter a responsabilidade pessoal com a sua salvação, de permanecer fiel até o fim, mas deixasse tudo por conta de Deus, então Deus salvaria todas as pessoas, não se perderia nenhuma alma sequer, nenhuma pessoa sequer se perderia. Então, se fosse para Deus atender à vontade dele de forma unilateral, quer dizer, de forma só dele, e não ter a participação do ser humano na aceitação da oferta da salvação para a sua vida, para a sua alma, então ninguém se perderia, porque pela vontade de Deus ninguém se perderia, todos seriam salvos. Então, por quê? Porque Deus deseja que todos sejam salvos, mas Ele mesmo, Deus, deixou na vontade do ser humano, por isso que a salvação não é imposta, ela não é empurrada no ser humano, forçadamente, mas ela é oferecida. Então, a palavra de Deus, conforme o próprio Jesus Cristo diz, lá no dia anterior, no dia da grande festa, lá quando ele estava para ser entregue e ser crucificado, no dia da grande festa, ele se interpôs para a multidão com uma palavra, dizendo assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Isso implica em que o ser humano é livre, implica em que a graça pode ser resistida, e implica em que também o ser humano tem responsabilidade, certo? Então por quê? Porque Jesus faz esse convite. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quer dizer, quem quiser receber da água da vida, venha que eu dou. Como ele disse para a mulher samaritana: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que está falando contigo, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Então, Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. E Ele mesmo, Deus, na sua vontade, na vontade do ser humano, sem interferência impositiva de Deus, a manifestação voluntária do ser humano, Deus decidiu receber e escolher como salvos aqueles que receberiam voluntariamente a graça de Deus, creriam em Jesus Cristo
e receberiam a salvação e permaneceriam salvos para sempre. Então ele mesmo, Deus, deixou na vontade do ser humano, sem a interferência, sem a obrigação impositiva dele, mas a manifestação voluntária do ser humano em decidir a sua salvação. Não é o caso de ter boa obra ou de ter interferência na salvação. Não é que o ser humano ele tem mérito algum na salvação. Por quê? Porque a ele é dada a voluntariedade, né? É dado o livre-arbítrio de escolher. Então não é que o ser humano ele tem participação na salvação. Quer dizer, ele é um co-partícipe, juntamente com Jesus Cristo, da salvação para a sua vida. Não. Ele recebe a salvação de graça, sem nenhum merecimento. É uma graça, uma dádiva de Deus, preciosa, que o ser humano, ele recebe sem fazer nada, absolutamente nada, sem pagar preço nenhum. Unicamente, ele decide receber uma dádiva, essa preciosa dádiva de Deus, que é a salvação e a graça, ele receber essa graça na sua vida. E com isso, então, está a manifestação voluntária do ser humano em decidir pela sua salvação. Então, quem tem sede, vem a mim e beba, Jesus Cristo disse. Mas a pessoa decide. Ela não crê em Jesus, ela não quer Jesus, ela não acredita em Deus, ela não acredita na Bíblia, ela não recebe, ela não quer. Então Deus deixa essa pessoa livre e não salva essa pessoa, porque a pessoa não quer. Ela rejeita e ela tem a responsabilidade pessoal de receber a salvação ou de rejeitar a salvação, rejeitando a graça de Deus. Então, se Deus desconsiderar a vontade do ser humano, quer dizer, não, o ser humano não tem vontade nenhuma, então ele salva todas as pessoas. Mas por que então que todas as pessoas não vão ser salvas? Porque elas mesmas rejeitam a Deus, rejeitam a graça de Deus. Por isso não serão salvas. Mas se querem ser salvas, elas quererão em Jesus Cristo e receberão a graça de Deus, o dom gratuito de Deus da salvação eterna. Porque se Deus desconsiderar, então, o ser humano, quer dizer, a vontade do ser humano, ele salva todo mundo. E nós sabemos, então, que isso não funciona, porque não é o que está acontecendo, não é o que aconteceu e não é o que vai acontecer. Porque quantos já foram perdidos? Temos exemplo aí, mais assim, taxativamente, mais emblemático, né? O exemplo de Judas. Judas não quis, porque apesar de ter estado lá com Jesus, ter sido escolhido por Jesus, ter sido eleito por Jesus para ser um dos 12 apóstolos de Jesus, apesar de tudo que Jesus Cristo fez por ele, deu a graça para ele ser salvo, ofereceu a salvação, mas Judas resolveu, em um determinado momento, lá, descrer, rejeitar a fé, não crer mais em Jesus, a ponto de trair Jesus e entregá-lo à morte aos sacerdotes e a quem governava Jerusalém naqueles dias, que era o Império Romano através do governador Pôncio Pilatos. Então, se Deus não contasse com a decisão do ser humano, ele salvaria todas as pessoas. Por quê? Porque ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Agora, isso não vai acontecer, porque já sabemos que essa é a sua vontade perfeita, salvar todas as pessoas. Mas então, se as pessoas não são salvas todas, não é porque Deus não queira, é porque as pessoas, na responsabilidade pessoal que cada um tem, ela rejeita a Deus na sua vida, no seu coração. Então, por causa disso, é que a pessoa pode rejeitar a salvação. E nós concluímos dizendo aqui, a responsabilidade
de Deus é salvar. E Ele garante a salvação da pessoa que permanece até o fim, do ser humano que permanece fiel a Deus até o fim. Mas Ele também não pode garantir a salvação se alguém quer se afastar dele, apesar do Espírito Santo lutar de todas as formas para que a pessoa não se distancie de Deus. O Espírito Santo luta verdadeiramente no ser humano para que ela não se afaste de Deus, mas se ela vier a se afastar, ela tem livre arbítrio, ela é livre em Deus para fazer o que ela bem quiser da sua vida, a respeito da sua salvação. Então, se ela quer rejeitar a salvação doada de graça por Deus, então a salvação não é imposta no ser humano, mas o ser humano é livre, tem a sua responsabilidade pessoal de receber a salvação e de permanecer, a responsabilidade de permanecer fiel a Deus até o fim, conforme Jesus Cristo diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, Deus que abençoe a vida de vocês e que, se alguém ainda não fez essa decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador, a responsabilidade, a oportunidade e a responsabilidade está com você. Você que decide se Deus salva a sua vida ou se não salva. Mas Ele quer salvar e nós também queremos que Deus salve a sua vida. Por isso nós dizemos a você: creia em Jesus Cristo e receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Tenha os seus pecados cancelados, perdoados, e você receberá de Deus a salvação eterna e o seu nome escrito no livro daqueles que viverão eternamente com Jesus Cristo. Amém? Deus que abençoe a sua vida e a sua família, seus familiares todos, em nome de Jesus Cristo. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.